Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, também nossos ouvintes da Rádio Esotérica FM. Estamos ao vivo com vocês em mais um programa que visa trazer temas, ouvintes do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos associados simpatizantes da Levir, e aqui na Rádio Esotérica FM, sempre ouvintes procurando aqui preencher a busca espiritual da nossa audiência. E no dia de hoje, ouvintes, vamos fazer um trabalho muito bonito, muito especial, pois nós vamos estar trazendo para vocês, aqui nesta edição número 446 do programa Lux Esotérica, uma interpretação esotérica do filme Harry Potter, né? Na verdade não foi apenas um filme, foram vários filmes que ouvintes têm um conteúdo muito interessante, muito importante e até óbvio, né? Já que esse filme fala muito de magia, fala muito de ocultismo, então as crianças têm consumido bastante esses livros, e os filmes também tiveram milhões de pessoas que também acudiram aos cinemas desde 2001, quando foi lançado o primeiro filme de Harry Potter. Então, ouvintes, vale muito a pena a gente fazer um estudo a esse respeito, sempre sabendo, ouvintes, que nós damos uma ênfase teosófica nessas análises. É sempre muito importante a gente estar ao par dessa nossa movimentação aqui. Sempre, ouvintes, sabendo que nosso programa Lux Esotérica é um oferecimento do trabalho da loja Esotérica Virtual. Esse trabalho, ouvintes, que vocês vão acompanhar através do endereço www.levir.com.br, é um endereço que tem, ouvintes, aí centenas e centenas de textos, muito material também em áudio, em vídeo, todos os mais de 400 programas Lux Esotérica que nós fizemos estão lá à disposição de vocês. Indicamos a todos, conheçam, ouvintes, esse trabalho, e aqui a Rádio Esotérica FM é um trabalho paralelo desse nosso trabalho com a Levir. Sempre, ouvintes, ao par de que o nosso objetivo é o despertar da nossa chispa divina, da nossa espiritualidade, sempre trazendo temas, ouvintes, para nós relembrarmos de quem nós realmente somos. Então, recepcionamos a nossa audiência, saudando a sua chispa divina, ouvintes, e sempre com esse objetivo. E relembrando também, ouvintes, que nós temos o nosso grupo no Facebook, que vocês podem, ouvintes, conhecer. Não deixem, ouvintes, de visitar aí. Procurem Levir lá na barra de pesquisas do Facebook. Acesse, ouvintes, não deixem de ler aí as nossas mensagens dentro do Facebook. Estamos sempre divulgando nosso trabalho, diariamente muitas frases, muitos links espiritualistas são colocados sempre de acordo aqui com o nosso tipo de trabalho que nós fazemos. E a interpretação esotérica de filmes é, ouvintes, um foco que nós estamos dando nesse últimos dias. Antes de nós começarmos aí um trabalho que nós vamos fazer aqui uma longa série de
de trabalhos com relação à anatomia oculta. Enquanto nós não começamos esse trabalho com a anatomia oculta, nós vamos fazer a interpretação de alguns filmes que eu acho que realmente valem a pena nós interpretarmos, né? E sempre mencionando que a chave que nós vamos utilizar aqui para fazer a nossa interpretação é a chamada chave teosófica, pois é uma literatura vastíssima, ouvintes, que traz informações sobre a constituição do ser humano. E a Sociedade Teosófica, os teósofos que escreveram esses livros, trouxeram realmente milhares e milhares de livros que têm contribuído para a cultura geral da humanidade. Então nós temos que estar realmente a par desse conhecimento, e é o nosso modo de interpretar, a nossa maneira de trazer para vocês, ouvintes, essas interpretações e análises. Muitas outras interpretações podem ser feitas para qualquer filme. Não estamos aqui nos arrogando nenhum direito, ouvintes, de ser a única interpretação possível. Isso seria realmente uma tolice da nossa parte. É uma contribuição que nós damos dentro dessa busca, sabendo, ouvintes, que a teosofia realmente contribuiu profundamente para muitos campos do conhecimento humano. E assim, ouvintes, nós sabemos que essa divisão esotérica dos planos de existência, dos corpos, né, em físico, astral, mental, búdico e átmico, é uma poderosa chave, ouvintes, para nós compreendermos o que acontece conosco e como num filme aquele que faz o argumento, o roteiro, aquele que dirige, os atores e aqueles que planejam toda a encenação de uma película, ouvintes, eles têm a intenção consciente ou inconsciente de passar certas características que estão presentes em todo ser humano. Toda a arte humana é uma projeção do nosso ser interno. E esse filme, ouvintes, que nós trouxemos aqui no dia de hoje, Harry Potter, filmes derivados desta série de enorme sucesso literário em todo o mundo, escrito por Kate Rowling, livros que foram vendidos aos milhões, principalmente a juventude, as crianças têm lido e têm se encantado, e no cinema, ouvintes, o sucesso também foi estrondoso, né? Realmente muitos e muitos milhões, passando até a casa do mais de $1 bilhão, foram arrecadados com os filmes de Harry Potter, que propõe, né, dentro daquela literatura, que propõe dentro do simbolismo esotérico, realmente uma série de conteúdos que nós sabemos que são muito importantes. Então nós vamos dar a nossa contribuição aqui para vocês, analisando alguns aspectos, e vamos nos focalizar mais até no primeiro desses dos filmes, né? Em 2001 foi lançado, dentro da série de filmes Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Em alguns países, tanto o livro quanto o filme teve como título Harry Potter e a Pedra do Feiticeiro, né? Não sei por que houve essa variação
do título, mas genericamente, ouvintes, realmente o que se queria realmente fazer era trazer a mensagem realmente de que há uma busca incessante espiritual dentro do ser humano, que simbolicamente se diz a respeito da busca da pedra filosofal, né? Então, quando se mostra realmente nesse filme, ouvintes, no primeiro dos filmes, né, a ideia de que crianças, né, que nascem com o dom da magia, né, e o mundo de Harry Potter se divide entre aqueles que têm o dom da magia e aqueles que são chamados os trouxas, né? E isso, ouvintes, bate muito com uma realmente divisão, nós podemos dizer assim, oculta, que nos diz, ouvintes, que realmente o mundo está dividido entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Ou seja, infelizmente essa é uma realidade. Então, quando Harry Potter, né, dentro da sua narrativa, né, inclusive uma narrativa que, para fins de agradar o público em geral, há uma série de cenas, né, que tem aquele tom pastelão, né, de muitas piadas, muitas brincadeiras que vão sucedendo, mas o assunto é muito sério. Porque, de certa forma, essa escola, ouvintes, é o símile, né, de escolas que realmente existem. E como no filme a passagem para Hogwarts, né, a escola dos magos, é feita uma passagem secreta, né, dentro de uma parede, numa estação de trem, né? O que obviamente é uma coisa não crível, né? Impossível. Nós podemos dizer, ouvintes, que Hogwarts é, na verdade, uma escola que não está no plano físico, está em planos superiores, né? E notadamente no plano astral, né? Tanto é que lá acontecem, nessa escola, uma série de coisas que realmente não poderiam acontecer no plano físico, como por exemplo os quadros nas paredes são vívidos, e isso obviamente faz parte da cultura de J.K. Rowling, que escreveu os livros de Harry Potter. Ela conhece muito a respeito de esoterismo, de ocultismo, e há realmente uma série de informações ali, ouvintes, que são muito, muito interessantes e que nós podemos elencá-las aqui para vocês. Vamos procurar trazer aí uma interpretação do que realmente se diz nesse filme. O maior objetivo realmente de toda essa busca de Harry Potter também está dentro daquele simbolismo, ouvintes, da busca, né, daquele personagem que é o herói. Na verdade, a jornada do herói que sai para o mundo para buscar experiências, ouvintes. E isso representa a nossa jornada nesse mundo tridimensional que nós estamos. Daí que nós nos identificarmos com o herói, com o Harry Potter, essa identificação é muito direta, porque cada um de nós, ouvintes, é o herói da nossa própria história. Cada um de nós é o próprio Harry Potter, né, fazendo mágica para sobreviver aqui nessa nossa vida.
ao contrário do que muitos poderiam acreditar, na verdade nós todos, ouvintes, somos artífices da nossa evolução aqui no mundo, e não poderia ser de outra forma. Ou seja, cada um de nós é o verdadeiro mago que faz as coisas acontecerem, né? E os detalhes esotéricos que aparecem muito em Harry Potter, como por exemplo o uso de varas mágicas, né? A varinha mágica, ouvintes, é uma tradição antiquíssima que vem desde a época dos druidas, há muitos e muitos milhares de anos atrás, na região da Europa. O povo druida fazia os seus cultos às forças da natureza, e foram eles, ouvintes, que empunharam pela primeira vez a madeira santa, né? Assim chamada Holy Wood. E essa história de varinhas, ouvintes, vem desde aquela época, não poderia ser diferente. E sempre em Harry Potter, ouvintes, nós vemos essa imagem frequentemente, a questão dos encantamentos, né? Que vão sendo feitos também, as palavras de poder, também é uma tradição antiga, né? da magia que nós encontramos em Harry Potter, que não pode realmente ser olvidada dentro dessa tradição. E conforme, ouvintes, então, a vida desses personagens, dessa escola, né, que é Hogwarts, vai se passando, as personagens, então, se desenvolvem, né? Então, como nós dissemos, né, apesar desse tom, né, pastelão, né, dos filmes de Harry Potter, principalmente com as crianças, né, o que chama muito a atenção, na verdade o fundo é muito espiritual dentro desse filme. Ir a uma escola de magia, né, como Hogwarts, onde há mestres, né, nas mais diversas artes ocultas, é obviamente uma trajetória clássica, né, para todo espiritualista, não poderia ser de outra forma. Harry Potter, né, ao mesmo tempo, ele não é só o herói em sua missão de aprendizado, através das aventuras, né, pelo qual ele passa, mas também eles formam um interessante trio, né, com os 3 personagens principais que o acompanham, que são a Hermione Granger e o Ron Weasley, né? Esses personagens, ouvintes, que sempre acompanham Harry Potter, eles formam, por assim dizer, o trio principal, que é importantíssimo para nós entendermos toda a história de Harry Potter. Porque quando se mostra realmente um personagem importante, na verdade está se falando de uma característica nossa, ouvintes, do ser humano como um todo. Não é uma interpretação semiótica, simbólica. Não estamos ali simplesmente tratando de analisar as pessoas em separados, mas sim todas as pessoas do filme são símbolos, né, para a nossa própria personalidade, né? Então, Harry Potter e Hermione e Ron, né, Ron Weasley,
eles são o trio, né, principal desse filme, que estão ligados, obviamente, à grande trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, né, de Atma, Buddha, Manas, de Vishnu, Brahma e Shiva, qualquer das trindades, ouvintes, que vocês, né, escolherem. E, ao mesmo tempo, ouvintes, Harry Potter, né, e ali a Hermione, eles formam, né, um casal muito forte dos aspectos masculino e feminino da natureza humana, né? O pai e a mãe. Harry, né, o Harry Potter, sendo mais representando mais com as suas ações, representando o filho ou a consciência. E o terceiro aspecto, né, que é representado por Ron, né, também faz parte dessa trindade. Em muitas ocasiões nos livros e nos filmes, né, esse trio age junto, demonstrando como a consciência desce à matéria em busca da experiência. E de certa forma nós vamos ver, quando nós fizermos a análise teosófica especificamente, que eles realmente têm uma contrapartida superior, que são formados por aqueles professores, né, que são os mestres dessa escola, né? Então o fato de Hogwarts ser uma escola para crianças, né, na verdade, ouvintes, uma metáfora de que na verdade se está falando de iniciados, né? Pois todo iniciado é aquele que nasceu de novo. Então, aqueles que são iniciados e passaram por uma expansão de consciência, né, iniciática, passam a contar de novo a sua idade e tem uma nova contagem dos seus anos. Então, as criancinhas, aqui aludiu Jesus nas Escrituras, e a quem pertence realmente o reino dos céus, como o mestre disse, não são, na verdade, os nossos queridos infantes, os nossos seres humanos de tenra idade, mas sim são aqueles que renasceram de novo, são os iniciados. Então, quando Jesus disse: "Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus", o que ele quis dizer, ouvintes, é que realmente aqueles que não nascerem de novo, como ele mesmo disse, não poderão ver o reino dos céus. E na Bíblia mesmo se perguntou a Jesus: mas como nós vamos nascer de novo? Nós vamos entrar de novo na barriga das nossas mães? E Jesus, né, diz para aqueles rabinos que estavam indagando: olha, se vocês não sabem do que eu estou falando, vamos deixar isso para lá, né? Na verdade, nascer de novo é nascer para a vida espiritual, né? E durante o filme, ouvintes, existem 7... nesse primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, existem 7 grandes momentos, né? No livro, na verdade, são 7 momentos. No filme, são apenas 5. E o primeiro deles é exatamente quando os personagens, ouvintes, encontram com um Cérbero, né? Um cão de 3 cabeças, que no filme é chamado Fluffy, né? E que é, na verdade, uma alusão ao famoso Cérbero, o guardião do Hades na mitologia grega. E o cão lá do filme se chama Fluffy. E
E o cachorro, né, o cão, é o símbolo mais antigo do baixo astral. E o cão, né, aquele cachorro, é colocado para dormir por Harry Potter e seus amigos, tocando uma flauta, né? E essa flauta é similar, ouvintes, com aquilo que se diz na mitologia grega, quando Orfeu desce ao submundo para resgatar a sua esposa morta, né? Eurídice. E na mitologia se diz que Orfeu acalma o Cérbero, aliás, tocando uma flauta. E também temos aí um símile com a flauta mágica da ópera homônima, né? A flauta mágica de Mozart, em cujo final o casal também se torna iniciados, né? O casal Tamino e Pamina. E então nós vemos que aí, ouvintes, há realmente uma similaridade já com histórias antigas. Mas quando eles escapam, né, conseguem abrir a porta e descer, né, para a segunda câmara, eles acabam, né, ao escapar desse cão vigilante do Cérbero, o Flufre, o trio cai numa sala onde há uma planta que é chamada Visgo do Diabo. E esta planta, Devil's Snare, ela envolve e aperta tudo que ela toca. E Hermione, né, ela faz valer dos seus estudos com ervas, né, e plantas, e lembra-se do antídoto para a ação desta planta, que é a luz. Jogando-se luz, se escapa desse visgo do diabo. E assim, né, e também se relaxando, nos faz lembrar que então a luz, ouvintes, ela sempre faz com que toda a opressão seja ultrapassada. Então há realmente uma série de simbolismos, né, dentro desse filme, ouvintes, que nós vamos continuar abordando no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a audiência daqueles que estão nos prestigiando, ouvintes, e vamos convidá-los, como sempre fazemos, para vocês nos apoiarem, se associando, conhecendo o nosso trabalho na Levir. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos falar mais de Harry Potter e a busca pela pedra filosofal, fazendo a nossa interpretação esotérica, teosófica desse filme, ouvintes. Então vamos ao nosso intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação.
Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos analisando com vocês aí esta maravilhosa interpretação do Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou a Pedra do Feiticeiro, né, como foi traduzido também em alguns países. O primeiro filme da linhagem de Harry Potter, que nós sabemos, ouvintes, que tem realmente uma importância muito grande para aqueles que sabem que hoje nós estamos vivendo uma era que esses temas esotéricos estão ficando cada vez mais públicos. Então nós podemos continuar aqui, ouvintes, falando que nesse filme especialmente são passadas 5 câmeras, né? 5 câmaras que são realmente muito simbólicas, né, da busca espiritual, né? Depois de passar pelo visgo do diabo, né, na terceira câmara, Harry Potter e seus amigos devem passar por uma porta trancada, cuja chave está em meio a centenas de chaves voadoras bem acima de suas cabeças. É uma passagem realmente muito interessante, muito bonita, que obviamente, ouvintes, se tem relação com o aspecto ar, né? O aspecto ar que realmente predomina em certas situações da nossa vida e tem a ver, obviamente, com a mente. Por isso é que aquelas chaves estão voando, né? E assim, então, pode-se buscar, ouvintes, um significado mais profundo dentro dessa cena, dessa terceira câmara que passa, então, Harry Potter junto com Hermione e com Ron Weasley. E então há ali também uma habilidade em pegar as coisas voadoras, né, de Harry Potter. E então ele toma a sua vassoura, né, que é outro simbolismo antigo da magia, e sai voando e pega então a chave específica. Então, essa chave representa o conhecimento que vai abrir
a porta para o reino da realidade interior. Mas essa tarefa só pode ser bem sucedida se empreendida, né, por um mago com habilidades e que seja treinado para tal, né? Não há como escapar disso. E prosseguindo, então, há uma outra cena interessante nesse filme, que é a passagem da quarta câmara que eles enfrentam, onde Harry Potter, Ron e Hermione encontram um tabuleiro de xadrez gigante. E esse tabuleiro, ouvintes, ele tem realmente um simbolismo muito interessante, já que é uma metáfora, né? O xadrez, esse jogo que tão antigo, né? O chaturanga, criado pelos indianos, é um jogo muito masculino, né? Um jogo de poder, e sempre ali há muitas perdas e ganhos, mas fundamentalmente é um jogo onde, para você ganhar posições, para você ganhar o próprio jogo, você tem que fazer sacrifícios, né, de muitas peças para atingir o seu objetivo final. E ali, ouvintes, jogando como pedras vivas, Ron, né, aí assume o protagonismo no filme, deixando Harry Potter um pouco de lado, e como exímio enxadrista, ele se sobressai e finalmente ganha aquela partida e se sacrifica para que Harry Potter e Hermione possam continuar, né, dando o verdadeiro checkmate. Isso nos faz lembrar sempre da necessidade do sacrifício altruísta, né, sem o qual o verdadeiro progresso não pode acontecer, tanto nas fases de um jogo normal, como também na nossa vida. Daí, ouvintes, que sempre que nós quisermos avançar dentro da nossa vida, nós temos que estar cientes que nós teremos que fazer muitos sacrifícios, teremos que abandonar peças que representam os nossos fardos de coisas do passado, principalmente de comportamentos, de coisas que nós costumamos a fazer, pessoas com quem nós costumamos estar, que para ganhar um novo nível, ouvintes, nós precisamos sacrificar todas essas coisas, passando como também em outro ponto das artes, né? Em Alice no País das Maravilhas também há um xadrez muito interessante, que Alice, né, que representa a nossa alma, também joga, ouvintes. Então é muito interessante que em Harry Potter nós vimos também esse simbolismo, ouvintes. E quem se sacrificou ali foi justamente o personagem de Ron. E daqui a pouco nós vamos ver o que ele simboliza dentro de uma divisão teosófica. Mas na quinta câmara, né, a viagem deles prossegue, e eles vão enfrentar na quinta câmara um enorme troll, né? E na verdade esse monstro já havia sido praticamente derrotado quando enfrentaram um troll semelhante anteriormente em um dos banheiros do grande castelo que é a escola de Hogwarts. O grande castelo, ou a casa, né, onde esses monstros aparecem e nós os enfrentamos, é um símbolo geral
para o nosso corpo material do ser humano. E o nosso corpo, ele possui aquilo que é chamado o habitante do umbral. Então existe realmente, ouvintes, dentro de nós essa dimensão, não diríamos monstruosa, mas é uma dimensão que nós temos que enfrentar com muita diligência, ouvintes, pois é uma vida dentro de outra vida. Nós somos uma alma que habita o corpo, mas o corpo tem esse habitante do umbral, ouvintes, que nós não podemos simplesmente desconsiderá-lo. Muitos que vão enfrentá-lo, principalmente na questão dos vícios, na questão das vibrações inferiores que ele possui, pois ele é constituído de elementais. Então o Troll que Harry Potter e os seus amigos enfrentam representa justamente essa dimensão elemental que existe dentro do nosso próprio corpo, ouvintes. Então a estética, né, de se enfrentar um ser monstruoso, infelizmente, ouvintes, pertence exatamente a essa dimensão inferior no ser humano. Se nós fôssemos evoluir, ouvintes, se não tivéssemos que enfrentar essa dimensão inferior, seria muito fácil. Na verdade, nós somos um composto de várias entidades, desde uma entidade puramente espiritual, que é a nossa chispa divina, até a besta realmente que vive na matéria, que nós jamais devemos permitir que essa besta, que esse animal nos domine. Pois o grande campo de batalha, ouvintes, é a nossa mente, que tem que decidir se vai se ligar com o superior, com os princípios espirituais, com a ética, com a moral, com o conhecimento, ou se a nossa mente vai permitir se ligar com as emoções inferiores, com o corpo material e as suas demandas. E infelizmente, ouvintes, se nós permitirmos que o inferior domine, nós realmente seremos uma besta mais complicada, uma besta mais selvagem do que qualquer animal que jamais existiu sobre a face dessa terra. E nós temos visto como o ser humano, infelizmente, é capaz de coisas realmente muito negativas, justamente devido a esse aspecto, ouvintes. E dentro desse simbolismo prossegue Harry Potter, né? Na sexta e penúltima câmara, Harry e Hermione, eles ficam presos entre paredes de fogo que só podem ser ultrapassadas apenas se resolverem um enigma. E Hermione, que nós vamos ver, representa justamente o nível da mente, e ela é a mais inteligente do trio, resolve então aquele mistério. E Harry envia então Hermione de volta para cuidar do seu amigo Ron, e ela retorna tranquilamente. Então, o que nós podemos depreender desta sexta câmara, desse sexta etapa do filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, é que isso representa que os fogos da paixão, aqueles impulsos inferiores, só podem ser saciados apenas pela descoberta da resposta do enigma da vida. E esse conhecimento é adquirido apenas por aqueles que são verdadeiramente inteligentes. Não há, ouvintes, outra maneira disso acontecer. Daí que, lamentavelmente, muitas pessoas acreditam que
qualquer um, ouvintes, vai chegar a descobrir o segredo. Na verdade, é preciso, ouvintes, se preparar profundamente para poder avançar nessa arte oculta. Então, descobrir o enigma interior é realmente exercer as nossas capacidades interiores mais profundo. E devemos usar a nossa inteligência para passar, né, para uma câmara mais interna na nossa busca. Então, Harry Potter, que é o nosso herói, ele segue sozinho, deixando para trás Hermione, Ron. Isso nos indica que a iniciação final é uma busca solitária, experimentada sem qualquer auxílio, exceto aquele ser que está dentro de cada um de nós. E aí chega o ponto derradeiro em que a história de Harry Potter se desenvolve dentro de um histórico também, porque ele chega na última das câmaras e ele vai enfrentar realmente uma dificuldade muito grande, ouvintes, pois ali na sétima e última final câmara ele vai encontrar com seu algoz, com Voldemort, este magro negro que outrora assassinou os pais de Harry Potter, corrompeu um dos professores e ele está, por assim dizer, obsedando aquele professor, e ele aparece na nuca daquele professor falando com Harry Potter. Então ele ocupa o corpo daquele professor e fica refletido no chamado espelho de Ogezed. Ogezed, que é o contrário de desejo. E esse espelho deve ser usado para encontrar a pedra filosofal que Harry Potter realmente consegue. E o espelho mostra daqueles que olham para ele não um reflexo da realidade, mas sim uma imagem do que eles mais desejam. E Harry Potter vê naquele espelho os seus pais que foram assassinados e que com os quais ele não pôde viver a sua vida. Aquele espelho, ouvintes, representa a grande ilusão, né? O Maia da nossa vida. E é preciso conhecer este segredo para não ser aprisionado por essa ilusão. E é isso que Harry Potter faz. Então, para encontrar a pedra filosofal no espelho, é preciso querer encontrá-la, mas não para usar a pedra para si mesmo. Harry encontra a pedra e não a usa para si, mas sim para salvá-la do mau uso pelo grande mago negro que é Voldemort. Através deste ato de coragem altruísta, assim, da mesma forma como o Um Anel de Tolkien, ele a destrói para que esta pedra nunca, então, venha a cair nas mãos de um mago negro como Voldemort. E isso, ouvintes, é a verdadeira riqueza, e é assim, ouvintes, que a imortalidade é alcançada apenas por aqueles que são motivados por desejos altruístas. E esse é também o grande segredo da busca de Harry Potter e de todos nós buscadores da realização espiritual. Encontrar a pedra filosofal, ouvintes, simboliza encontrar, na verdade, a nossa essência. Pois, na verdade, ouvintes, todos nós somos minerais, somos pedras. Se a gente fizer uma análise
do nosso ser aqui embaixo. Nós somos da natureza mineral. E então a pedra representa a essência. Encontrar a pedra filosofal, o elixir da longa vida, simboliza, ouvinte, se autoconhecer profundamente, conhecer a nossa natureza real. E não dá, ouvintes, para escapar dessa realidade. E então Harry Potter simboliza a nossa própria busca pessoal. Mas vamos um pouco além, ouvintes, quando nós chegamos para aplicar a nossa chave teosófica nesse assunto. Então, a chave teosófica é a interpretação de um filme através dos planos de existência, do plano físico, astral, mental, que tem uma dupla divisão de mental superior, de mental inferior. Temos o plano búdico, o plano das intuições, e o plano átmico, o plano da vontade espiritual. Então, se nós formos analisar o filme Harry Potter com esta chave teosófica, ouvintes, nós vemos que Harry Potter representa o nosso corpo físico vivendo as aventuras. E o termo aventura nós temos que atentar muito para ele. A aventura, ouvintes, não é uma coisa boa. A aventura quer dizer não ventura. Então, o que é bom, na verdade, é aventura, ouvintes. A vida com harmonia, a vida espiritual. Quando nós estamos aqui na matéria, nós estamos vivendo aventuras. Então, o herói dessa história, que é o corpo físico, é o Harry Potter. E, simbolicamente, ouvintes, a sua alma, a sua contrapartida imortal, é representada pela personagem Hermione. Nós vimos que ela é a mais inteligente daquele trio. Ela representa exatamente, ouvintes, o mental superior, com conhecimentos, com ideias abstratas, que sempre busca pela memória, e é o símbolo, ouvintes, o mental superior, também chamado de plano causal, o plano que causa as encarnações. E é o núcleo, ouvintes, da nossa interpretação teosófica, e que é muito, muito recorrente, é praticamente universal que haja sempre essa personagem feminina, que é o centro de todas as movimentações, é o eixo de todos os acontecimentos, para onde tudo retorna. Se colocasse muitas mulheres ali naquele filme, naquela história, ficaria muito complicado para passar esse simbolismo. Então Hermione, esta maga, né, que aliás é filha de trouxas, né? Ao contrário de ser filha de magos, ela tem uma semelhança com o Harry Potter, que também foi criado, né? É criado pelos seus avós, que são trouxas. Os pais de Harry Potter eram magos, assim como eram magos os pais de Ron Weasley. E Ron, ouvintes, representando aí o meio termo entre Harry Potter e Hermione, ele representa o plano astral, o plano das emoções, e é realmente o personagem mais trapalhão, mais emotivo dessa história. Não há, ouvintes, como escapar disso. E, ouvintes, nesse filme Harry Potter nós também temos tanto o aspecto inferior, que é o aspecto energético do plano físico, que é representado pelo grande amigo do trio, que é o Hagrid, aquele gigante com muito cabelo, muita barba, que está sempre criando
animais estranhos, representa o duplo etérico ou a natureza energética física. E temos, do ponto de vista superior, também os dois grandes professores mais importantes de Hogwarts, a professora Minerva, representando o búdico, né, ou crístico, que representa a intuição, e o principal, mais elevado das personagens do ponto de vista simbólico, ouvintes, é o grande chefe de Hogwarts, Dumbledore. Infelizmente era representado por Richard Harris e depois nos filmes finais foi substituído. Mas Dumbledore é o símbolo do espírito superior, do plano átmico, ou seja, da vontade espiritual. É ele que é o grande mentor, protetor, até o último filme, nas cenas mais derradeiras, mais simbólicas, ele está com Harry Potter, instruindo e principalmente inspirando. Agora, ouvintes, montado esse esquema, nós temos aí aquele monte de magos negros, né, de até elementais e outras coisas estranhas que aparecem no filme de Harry Potter. Obviamente que a gente não pode falar de todos, mas há um professor lá muito importante que tem muita relação com Harry Potter, né? Para quem assistiu todos os filmes sabe disso, que é o professor Snape, que representa a mente inferior, né? Muitos consideram o Snape um mago negro, mas na verdade, ouvintes, o mental inferior é o lado negro da coisa. É ali que é o grande campo de batalha, onde a batalha pode ser ganha ou pode ser perdida, pois o Snape sempre ficou variando entre uma coisa positiva e uma negativa. Isso, ouvintes, representa justamente o grande problema que nós temos de volver, ouvintes, a nossa mente para o superior. A mente não é criadora de nada, ela é apenas um espelho refletor. Então nós temos que colocá-la voltada para cima, porque se ela se voltar para baixo, ela pode cair na pior coisa que tem no filme do Harry Potter, que é o, infelizmente, ouvintes, aquele cujo nome não deve ser pronunciado, mas que nós vamos pronunciar aqui agora, que é o Voldemort, que é um caso à parte, ouvintes, para nós interpretarmos. É o mago negro total, que representa, ouvintes, a mente inferior, mas uma mente que decaiu tanto que, ouvintes, acaba se separando dos princípios da individualidade, né, do mental superior, do búdico e do átmico, caindo naquela situação terrível que Blavatsky muito bem nos explicou no 6º volume da Doutrina Secreta, se transformando numa alma perdida. Se rompe o elo de ligação entre a alma e os princípios inferiores, né, do plano mental inferior, astral e físico. E aí, ouvintes, nós temos aquilo que é chamado um homem sem alma, né? Que só é chamado homem só porque ele vai reencarnar como um corpo parecido com um ser humano, mas é alguém que não tem uma chispa divina lá dentro do seu coração. E esse assunto, que foi muito bem explorado por Blavatsky no 6º volume da Doutrina Secreta. A alma perdida, ouvintes, na verdade a personalidade é que é perdida, né? Porque a alma retorna para o seu nível apropriado, seu nível superior, e
volta para o seio do pai, mas essa personalidade que se perde, ouvintes, ela pode, segundo Blavatsky, se reencarnar até mais 3 vezes como um homem, e no final pode se reencarnar até num animal. E esse tipo de pessoa, ouvintes, esse homem sem alma, sem uma chispa divina lá dentro, é a coisa mais terrível que existe, e está muito bem caracterizado no filme de Harry Potter, até pela própria maquiagem, pela própria indumentária, né? Os trajes negros, que é segurar todas as frequências, a ausência de um nariz, né? Um nariz rasgado como se fosse uma cobra, um vertebrado, né? E isso, ouvintes, representa que não há realmente uma natureza de compaixão dentro dessas pessoas. E esse tipo de ser realmente existe. Também foi muito bem representado no grande romance de Bram Stoker, Drácula. O Drácula também é a representação de um homem que perdeu a sua alma. E infelizmente, ouvintes, a magia negra leva o indivíduo a esse nível, pois não resta nada na mente desse homem a não ser a busca do poder, a busca do dinheiro, do domínio sobre as outras pessoas, infelizmente a ausência de bondade, predomina a maldade, a violência. E nós temos visto na história da humanidade muitos seres humanos assim, ouvintes, que levam à desgraça povos inteiros, à guerra, à morte, à doença. Então esse símbolo de Voldemort, ouvintes, que na verdade, ouvintes, é um lado inferior de Harry Potter, que se separou dele numa encarnação passada, né? Harry Potter seria a reencarnação da sua alma, enquanto que Voldemort é o mago negro que ele foi em outras vidas, que está aí presente novamente. E nós temos, quando nós assistimos, ouvintes, essas imagens aterrorizantes, essas personagens monstruosas, há uma estética aí, ouvintes, que nós, ao observarmos esses seres, na verdade nós estamos compreendendo que não é por aí que nós devemos ir. Então daí que tantas e tantas milhões de pessoas são atraídas para esse tipo de filme, ouvintes, e infelizmente nós temos que pôr um ponto final no nosso programa de hoje, sabendo que nós só trouxemos um aperitivo, ouvintes, para que vocês possam fazer a sua própria análise. Há muitas outras perspectivas que podem ser aplicadas para interpretar esse filme. Então, ouvintes, nós vamos encerrar o programa Lux Esotérica de hoje com aquele nosso célebre mantra, o mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês.
Aguardo a todos nas próximas edições desse programa. Envio a toda a nossa audiência o meu forte, o meu caloroso, fraternal abraço, ouvintes. Esperamos encontrá-los numa nova edição do programa Lux Esotérica. Até lá! Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.